ele ou ela já te esqueceu? Vai haver algum tipo de procura? Qual vai ser a atitude? Vai demorar? Meu nome é Ariane Ribeiro da Silva e hoje eu estou aqui para ser usada como instrumento de fala de Deus através da espiritualidade para te passar essa mensagem para o seu coração, essa dúvida, essa resposta que você procura. Hoje você vai encontrar. Independente do momento em que você estiver assistindo esse vídeo, a sua espiritualidade te encaminhou até ele. Você não está aqui por acaso. Escolha o jogo 1 ou o jogo 2. Eu vou fazer 2 jogos sobre a pessoa aí que você tem dúvidas hoje. Eu vou deixar a minutagem aqui embaixo do vídeo, tá? Para quem escolheu o número 2 ter mais facilidade de ir direto para a leitura 2, ok? Ele já me esqueceu o que Deus, através da espiritualidade, tem a dizer para as pessoas que selecionaram o primeiro montinho aí sobre a dúvida se essa pessoa que você está mentalizando já te esqueceu. Que Deus, através da espiritualidade, tem a dizer sobre essa dúvida. Realmente há um esquecimento? Rainha de Pentáculos. Nossa, gente, tá me dando uma dor de cabeça. Acho que você ainda mexe com o psicológico dessa pessoa. Que Deus, através da espiritualidade, tem a dizer... Eita, caiu 2 cartas. 7 de copas. O diabo. Então, gente, saiu aqui essas energias, tá? Rainha de Pentáculos, 7 de copas, o diabo. Rainha de Pentáculos pode representar você ou a pessoa aí que você mentalizou. É uma pessoa que nitidamente aqui tá focada no financeiro, no dinheiro, no trabalho, tá? É uma pessoa muito prática, é uma pessoa confiável, uma pessoa realmente assim de confiança, uma pessoa trabalhadora, dedicada. E essa carta mostra assim que é uma pessoa que no momento não tá muito pensando em si em relacionamento, mas sim focada com objetivos aí, metas financeiras, materiais, né? Já a carta 7 de copas mostra você totalmente desnorteada sem saber qual caminho que você vai seguir, porque olha aqui, são muitas opções, né? Você não sabe se coloca uma pedra nesse relacionamento, nessa ligação que você tem aí com essa pessoa, se você segue em frente ou se você para, se você fica com essa pessoa de novo ou se segue sua vida, sabe? Toma outro caminho, outro rumo. É uma pessoa assim que tá realmente com uma confusão, sabe? Uma dúvida muito grande na cabeça, tá? Eu vejo aqui você totalmente perdido, perdida, porque são muitas possibilidades, tá? E você não vê aí caminho ao certo, não sabe bem, cara, o que que eu faço com essa situação? Realmente vai ter um caminho? Vai ter volta? Ou não, nunca mais essa pessoa vai fazer parte da minha vida? É uma corda bamba aí que você tá vivendo, sem saber se isso vai para frente ou não. Eu vou por esse caminho ou eu paro por aqui e sigo o novo, sabe? Vivo o novo, me abro para o novo. É basicamente isso. É você sem saber se você coloca uma pedra ou se você ainda continua dando chance para isso voltar a ser vivido. E também saiu a carta do diabo, que representa um apego, uma dependência que você tem em relação a essa pessoa. Eu vejo aqui muito tentação, sabe? Um fogo ardente aqui, ó. Um desejo. Essa pessoa aí te deu um chá e você tá assim, ó. Caramba,
Será que eu vou ter isso de novo? Então, essa carta, ela indica que você está se prendendo a uma coisa que não é saudável, não é bom para você, tá? Que te impede de seguir em frente mesmo, entendeu? Ah, é bom a tentação? Ah, uma lembrança bem viva do que vocês tinham em comum. É um desejo muito forte, né? E também é um apego muito triste de algo que tá te impedindo de seguir em frente, tá? É uma coisa que você pensa que você não vai ter melhor, mas aqui, ó, é uma tentação, entendeu? É uma ilusão, tá? É uma fraude, uma mentira. Isso não é tudo. Então, assim, o que essas três energias aqui me mostram, nitidamente, é você ou essa pessoa focada no trabalho, no financeiro, no material, as escolhas dos caminhos aí abertos para que você escolha, decida, tá? Você precisa fazer uma decisão, tá? Você precisa tomar alguma direção, alguma atitude em relação a isso. E a tentação, o apego, tá? A algo que não é real. Então, assim, de certa forma, você deve seguir em frente em relação a essa pessoa aí. E não vale a pena se prender a essa relação ou voltar a ter algo no futuro com essa pessoa, tá? É o que essas cartas aqui mostram. Vamos para a segunda pergunta. Se essa pessoa ainda vai te procurar. Vamos ver. Que Deus, através da espiritualidade, tem a dizer. Através das cartas, peço que eu seja instrumento de fala do divino. Que a espiritualidade, a sua espiritualidade, me dê uma direção para que eu te passe uma resposta com base nessa dúvida que você tem hoje sobre se essa pessoa ainda vai te procurar. Surpresas. Essa pessoa ainda vai te procurar? Outra também. Caiu a outra também, gente. Em casa. Surpresas em casa. Essa pessoa ainda vai te procurar? Que Deus, através da espiritualidade, tem a dizer. Alegrias e comemorações. Gente, realmente estou de cara com essa queda. Aqui, ó. Surpresa em casa, alegrias e comemorações. Surpresa, uma mudança inesperada, algo que vai acontecer aí para transformar, mudar a situação aí que você está vivendo em questão hoje, que está prestes a acontecer mesmo aí na sua vida. E isso pode incluir essa pessoa aí em questão, mas também completamente diferente do que aparenta aqui, tá? Realmente algo que vai te surpreender, porque eu vejo que para alguns essa pessoa voltar é algo assim que você já espera, então é algo diferente. Em casa, fala muito da importância do ambiente familiar, da segurança emocional, tá? Para você manter a calma, a tranquilidade, independente do que está acontecendo aí na sua vida, tá? Eu vejo que uma certa instabilidade dentro de casa. Então você precisa se equilibrar para que tenha paz na sua casa, independente da situação que você está passando hoje. É preciso que tenha uma harmonia familiar dentro da sua casa e principalmente dentro de você, tá? Porque a casa também fala da segurança emocional. Eu vejo aqui uma pessoa que sorri e por dentro está totalmente destruído ou destruída. É triste, sabe? É alguém que está bem ferido, bem
Eu não sei se é em relação a essa pessoa ou alguma situação, outras coisas que está acontecendo aí na sua vida, mas eu também me remeto a isso, algo que te desestabiliza emocionalmente. Então, assim, é uma mensagem para que você cure as suas feridas, tá? Você precisa se libertar desse sentimento aí que não cabe mais em você, tá? É preciso que você pense o que exatamente está te afetando emocionalmente, para que você tome uma decisão se você vai continuar com isso dentro do seu coração, que acaba de certa forma atrapalhando você, atrapalhando até mesmo a sua saúde, tá? Atrapalhando o seu ambiente, a sua paz familiar, o seu casuar, como diz na espiritualidade, a sua casa mesmo. Eu vejo que é um momento que você tenta procurar paz, mas dentro de casa parece que tem algo que você não consegue ficar. Você não consegue se sentir bem dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio ambiente familiar, tá? Então, assim, não é o lugar, é em si o que você está sentindo. Você precisa se libertar disso, para que você tenha um bom caminho, tá? Alegrias e comemorações. Você feliz, você celebrando, comemorando aí. Talvez sim uma resposta positiva para sua pergunta se ele ou ela vai te procurar. Talvez isso seja um positivo aí, seja um motivo para você estar feliz celebrando, ou boas notícias que essa pessoa pode trazer, ou também alguma coisa que tem aí para acontecer que vai te levar a sentir muita felicidade, muita comemoração, muita celebração aí sobre algo que está para acontecer. E vamos aqui para a terceira pergunta, de qual será a atitude dessa pessoa. Que Deus, através da espiritualidade, tem a dizer, seus guias, seus mentores espirituais, sobre a atitude dessa pessoa. Caiu uma carta. A estrela. Carta 16 do baralho cigano. Qual será a atitude dessa pessoa? Que Deus, através da espiritualidade, tem a dizer de qual será a atitude dessa pessoa. Caiu aqui mais uma carta. Carta 28 do baralho cigano. O cigano. Qual será a atitude desta pessoa? Que Deus, através da espiritualidade, tem a dizer. Como mensagem, caiu mais uma carta. O cachorro. Carta 18 do baralho cigano. A estrela. Esperança, fé, inspiração, o brilho das estrelas. Você tem esperança de que essa pessoa tome alguma atitude positiva, uma atitude ousada em relação a você, ou então há uma situação muito boa para acontecer, tá? Em relação a essa pessoa mesmo. Eu vejo aqui. Carta 28 do baralho cigano, o cigano. É uma carta que fala de alguém, uma pessoa que é aventureira, que é independente, que é confiante, tá? Essa pessoa pode tomar uma atitude ousada, uma atitude bem corajosa, diria, em relação a você e decidida. E pode ser em relação à sua pessoa, a essa situação que você está vivendo hoje, em relação a essa determinada pessoa aí que você mentalizou, tá? Carta 18, o cachorro do baralho cigano. É uma carta que representa lealdade, fidelidade, amizade, tá? Nessa situação em específico, ela indica que essa pessoa pode ter uma atitude positiva em relação a você, pode querer estabelecer algum tipo de ligação, até mesmo uma amizade, uma parceria, uma colaboração aí na sua vida.
E vamos aí para a última pergunta do primeiro montinho, primeiro jogo, na realidade, né? A pergunta é: vai demorar para você ter essa resposta? O sol. E caiu mais uma carta aqui. O cachorro, carta 18 do baralho cigano. Vai demorar para ter uma resposta ou vai ser rápido? Tchan, 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 tchan. Que Deus, através da espiritualidade, tenha a dizer a última carta que saiu. Carta 21 do baralho cigano. Então, foram essas 3 cartas que saíram: o sol, o cachorro e a montanha. Então, gente, o sol nitidamente aqui fala que você vai ter sim uma resposta positiva em relação a essa pessoa, indicando que haverá alegria, sucesso, iluminação, tá? Uma resposta à sua dúvida que você tem hoje, talvez até mesmo mais cedo do que você imagina. A carta do cachorro mostra aqui que pessoas próximas, talvez amigos, alguém leal aí vai estar te auxiliando, alguém aí que vai te ajudar a obter aí essa resposta que você está procurando hoje sobre essa situação. É isso que ela mostra aqui, com a pergunta sobre se vai demorar. Relativo, não é mesmo? Então, assim, a terceira carta que caiu foi a carta da montanha. Essa carta aqui, ó. Para alguns significa que você vai precisar ter perseverança, vai precisar ter paciência, tá? Porque pode ser que aconteça antes do que você imagina. A carta da montanha, ela representa realmente a ilustração, né? Desafios, obstáculos, problemas, dificuldades aí que você esteja passando nesse momento, algum tipo de resistência, tá? Simboliza também que você precisa ter mais persistência, mais paciência em relação a essa espera por essa solução ou qualquer coisa que esteja te afligindo agora neste momento da sua vida, tá? Então, assim, eu vejo aqui que as coisas vão clarear com a carta do sol, através de alguma fonte confiável, com a carta do cachorro. E pode ser que sim, que seja de forma talvez não tão rápida, mas mais rápida do que você espera, tá? Então, assim, eu acredito que essas 3 cartas, tanto a da montanha, quanto a do cachorro, quanto a carta do sol, vai ter claridade aí na sua vida, tá? Vai ter luz, vai ter resposta, vai ter solução. Porém, você precisa ter paciência, tá? Porque é uma montanha, é uma dificuldade, é uma situação embaraçosa, uma situação difícil, uma situação que te deixa com o coração apertado, mas vai ter solução, tá? E pode vir através de uma fonte confiável, alguém aí de confiança, um amigo, pessoas próximas, uma pessoa leal, pode estar te ajudando a encontrar essa resposta e solução para a situação que você está vivendo. Então, vamos fazer aqui um resumão com tudo isso aqui que caiu nessa leitura avassaladora. Uma pessoa segura, confiante, próspera, indica que essa pessoa em questão, ela pensa em você, tá? E ela tem lembranças boas do passado, do que vocês passaram juntos, tá? Porém, aqui a carta 7 de copas, ela representa ilusão, fantasias, incerteza, tá? Ela fala que você tá em dúvida sobre o que essa pessoa realmente sente em relação a você. O diabo, tentação, vício, comportamento negativo. Essa pessoa
pode estar passando por algum momento de tentação, de vício, algum tipo de dependência, tá? E talvez seja por isso que você não está tendo algum tipo de notícia dela nesse momento, ultimamente. Ela tá numa fase bem difícil da vida dela, tá? Dele. Essa pessoa não está vivendo o seu melhor momento aí. Mas não se preocupa, tá? Porque as cartas que saíram em seguida, elas mostram surpresas agradáveis que estão a caminho. Calma, calma. A carta em casa. Ela representa conforto, representa segurança, representa a família, tá? Ela indica que essa pessoa, ela pode estar se sentindo mais estável, mais segura na sua vida pessoal. E a carta Alegrias e Comemorações, ela representa celebração, festa, união, o que indica também que você pode ser convidado para algum tipo de festa, algum tipo de comemoração, compartilhar algum momento aí com pessoas. Mas eu vejo aqui claramente que as coisas vão se resolver, tá? Esperança, clareza, as coisas vão clarear, a estrela vai brilhar. Essa pessoa tem boas intenções com você, tá? E eu ainda digo mais, digo que há sim uma chance de reconciliação, tá? No futuro com essa pessoa. É uma pessoa aventureira, uma pessoa que ama a liberdade, é intuitiva, tá? Ela tá seguindo o próprio caminho dele, e precisa de um pouco, até mesmo de um espaço, sabe? Ela tá se sentindo necessitada de ter o seu próprio momento para se encontrar. Lealdade, amizade, proteção. Você pode contar com alguém, amigo, com pessoas próximas que vão te ajudar a encontrar essa resposta, essa solução que você precisa hoje aí para sua vida. Enquanto você aguarda algum tipo de comunicação, algum tipo de mensagem, finalização, né, dessa situação que eu vejo aqui inacabada, tá? Não é algo que teve fim, não. Mas eu vejo aqui claramente que as coisas vão se resolver, tá? Alegria, sucesso, realização, satisfação, felicidade, comemoração. Você tá feliz e saiba que tudo isso que você está passando hoje, todas essas dúvidas, todas essas perguntas, esses questionamentos, essas preocupações que você está passando hoje, tudo isso vai ser esclarecido. Tudo isso, em breve, vai ter uma solução aí na sua vida. Desafios, problemas, dificuldades, obstáculos, resistência. Você precisa ter mais paciência, tá? Para que você persevere nessa situação e supere essas dificuldades, esses problemas que você está passando hoje. Você precisa muito respirar, tá? Porque essa situação em breve, antes mesmo do que você imagina, vai ter uma resolução. Vai ter, tá? Porque, assim, amigos podem te ajudar a contornar essa ansiedade aí que você está vivendo em relação a essa solução que você busca e você fala que não tem fim, mas tem aqui. Tem aqui uma forma de você remediar essa situação com o apoio de familiares, amigos, pessoas próximas de confiança que vão te ajudar a encontrar uma resposta que você precisa, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do jogo. Eu espero que de alguma forma essa leitura tenha ressoado com você, tenha feito sentido para a situação que você está passando hoje em relação a essa questão, essa pergunta que você mesmo se faz para você, seja você mulher, seja você homem, de modo geral, tá? Que eu falo. Luz, seja ela branca, dourada, amarela, azul, verde, rosa, que a luz te traga paz.
e que o amor de Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora, dos anjos, arcanjos e toda a espiritualidade seja como uma árvore que se desenvolve dentro de você com tanta força e faça com que suas raízes cresçam tanto que envolvam todo o seu ser. Liberte a sua alma, limpe e traga energia positiva para o seu coração, impedindo que toda e qualquer energia negativa faça morada no seu ser. E qual a mensagem final do povo cigano para a sua dúvida hoje? O que o povo cigano tem a dizer sobre a dúvida que você tem em relação a essa questão? Vamos para uma mensagem final. Caiu aqui. Deixa eu pegar. Em toda sociedade é fundamental ter responsabilidades e lealdade para que haja harmonia e felicidade. Você está pronto para partilhar, ter responsabilidades? Reflita, analise profundamente o que deseja para você. Use a razão, o equilíbrio e a responsabilidade. A felicidade depende de você. Essa mensagem do povo cigano, ela tem o objetivo de transmitir a importância da responsabilidade, da lealdade na sociedade, sabe? Para a gente alcançar harmonia, felicidade. Ela convida também a refletir sobre a nossa disposição em assumir mesmo responsabilidades, a compartilhar com os outros para atingir os nossos objetivos, nossas metas, nossos sonhos. Essa mensagem ela incentiva a gente a se analisar profundamente, porque o que a gente deseja para a nossa vida, a gente precisa usar a razão, o equilíbrio, a responsabilidade. Ela lembra também que a felicidade depende das nossas escolhas, das nossas ações, e que a gente precisa estar ciente que as nossas responsabilidades e agir de forma leal, sabe? Fiel, verdadeira, para alcançar. Então, assim, essa mensagem ela convida a assumir responsabilidade e agir com verdade, com justiça, para que a gente contribua de alguma forma para harmonia e felicidade dentro da nossa casa, na nossa vida e até mesmo na sociedade, no mundo que a gente vive hoje. Vamos aqui embaralhar as cartas agora para ver quem escolheu a leitura de número 2 para a pessoa que te esqueceu, tá? Eu peço a Deus que através da espiritualidade me guie, me utilize como instrumento de fala para que eu passe a mensagem para a pessoa que está assistindo agora, nesse momento, esse vídeo, tá? Você não está aqui por acaso, e se você chegou até essa mensagem neste momento, ela é para você. Qual é a mensagem que Deus, através da espiritualidade, tem a dar para essa pessoa? Ela realmente te esqueceu? Ela, ele te esqueceu? Que Deus, através da espiritualidade, tem a dizer sobre essa pergunta em questão? Qual vai ser a resposta? Deus, através da espiritualidade, tem alguma? Cavaleiro de Copas. Qual será a resposta para essa questão? Essa pessoa já te esqueceu? 8 de espadas. Situações aí embaraçosas. Qual é a mensagem aí para quem escolheu o segundo montinho, a segunda leitura? 9 de copas e 10 de pentáculos. Será que essa pessoa te esqueceu mesmo? Cavaleiro de Copas, uma pessoa emocional, uma pessoa romântica, uma pessoa sentimental. Essa pessoa tem sim sentimentos por você, viu? Nitidamente aqui você vê uma pessoa
que ainda pensa em você, que ainda se abala por você, tá? Ela realmente, assim, tem você como se fosse um amor que talvez ela nunca tenha vivido. E é muito intenso o sentimento dela por você. Porém, o 8 de espadas, essa energia aqui é uma prisão. O 8 de espadas fala que, de certa forma, há uma sensação de prisão, de restrição envolvida aí nessa situação atual que você está vivendo. É um contraste demais, eu acho até estranho, porque assim, a carta 9 de copas, ela fala que há satisfação apesar disso, satisfação e realização. Bem esquisito mesmo, tá? Então, assim, o que eu consigo ver, apesar dessa situação que você tá vivendo aí de prisão, de restrição, de limitação, você se sente de alguma forma realizado, satisfeito, feliz. Aqui, ó. E 10 de pentáculos. Segurança financeira, material, prosperidade. É muito bom. Vamos embaralhar as cartas, né? Pra saber se essa pessoa ainda vai te procurar, né? Gente, que jogo esquisito. Que Deus, através da espiritualidade, tenha a dizer para o consulente, a consulente que está aqui nessa leitura. Que Deus, através da espiritualidade, tenha a dizer, através das cartas, sobre se essa pessoa ainda vai te procurar. Notícias breves. Essa pessoa ainda vai te procurar? O que você acha? Ai, ai. E aí, essa pessoa vai procurar? Qual é a resposta que Deus, através da espiritualidade, tem aí para passar para responder essa situação aí? Eu prefiro que as cartas saltem. Eu prefiro que as cartas saltem do baralho para que haja uma resposta. Caiu aqui, a consulente. Mais uma carta, por favor. Morte ou alguém que foi embora. Que sinistro. Gente, eu tô aqui pasma com essa leitura, com esse jogo aqui. Cara, notícias breves. Em breve você vai receber uma informação, algum tipo de mensagem sobre essa pessoa, sobre a situação que você está se perguntando hoje. Isso é bem nítido aqui nessa carta. A carta da consulente, você está no centro dessa situação e você deve confiar na sua intuição, nos seus instintos, para você lidar com isso da melhor forma possível, tá? Morte ou alguém que foi embora. Gente, é uma carta tá me dando vontade de chorar. Que horrível. Geralmente, assim, essa carta da morte, ou alguém que foi embora, ela representa um fim, sabe? Representa uma separação mesmo. Porém, eu senti aqui muito forte uma separação de vida, como se talvez não tivesse continuidade pelo fato da pessoa partir. Que horror, né? Espero que não. Espero que seja só apenas totalmente uma mudança abrupta, assim. Mas eu não posso negar o que eu senti, o sentimento que me envolveu nessa leitura.
É a segunda vez que eu jogo e cai isso. Gente, é muito. Vamos para a próxima pergunta. Qual será a atitude dessa pessoa? Que Deus, através da espiritualidade, tem a dizer aí sobre essa questão. Ai, gente, meu Deus, tô toda arrepiada. Eu tô toda arrepiada, meu Deus. Que isso, carta do caixão. Toda arrepiada. Nossa. Mais uma carta. Qual será a atitude dessa pessoa? Mais uma carta, por favor. Gente, que horror. Cada carta que cai aqui me deixa mais confusa ainda. Olha, a carta do caixão, ela representa um fim, um encerramento, tá? Em relação a essa situação ou a essa pessoa. O jardim fala que há uma situação social, uma situação pública envolvida nessa situação, nessa questão, talvez até mesmo envolvendo outras pessoas. A carta das nuvens, ela fala de confusão, incerteza, falta de clareza em relação a essa situação. Gente, eu tô assim, cara, o que tá acontecendo? Vamos aqui, né, agora para a solução. Se vai demorar para você ter uma resposta, o que Deus, através da espiritualidade, tem a dizer sobre esse jogo tão complexo, tão intenso. Sinistro esse jogo, gente. É isso. Vai demorar para ter uma resposta sobre essa situação aí. Que Deus, através da espiritualidade, tem a dizer sobre. Caiu aqui um monte de carta, não vou pegar, não. Quero uma resposta. Caiu. Coração. Haja coração. Cachorro. Mais uma carta aí. Em resposta para sua pergunta sobre se realmente vai demorar, vai ser rápido. Que Deus, através da espiritualidade, tem a dizer como mensagem final. A cigana. Bora lá. Então, aqui nitidamente a carta do coração, ela fala de emoções fortes, sentimento, amor, paixão em relação a essa pessoa ou situação. A carta do cachorro, ela fala da presença de um amigo, amiga, uma pessoa leal e protetora na sua vida. E a carta da cigana, um período de transição, mudança, movimento e alguma coisa aí vai sair do lugar. Bom, vamos lá, hein? Gente, usa aqui a sua intuição, com base no que eu vou te dizer. Assim, o Cavaleiro de Copas, deixa eu pegar aqui. Essa carta aqui mostra nitidamente uma pessoa emocional, uma pessoa sensível. 8 de espadas. Uma sensação de prisão, uma sensação de limitação. 9 de copas. É uma carta positiva. É uma carta que fala de realização, de satisfação, de um desejo. Aí, 10 de pentáculos. Estabilidade, prosperidade. Primeiro, né? Então, mas o que pegou forte aqui nessa leitura foi as cartas que saíram depois dessas, tá?
Tem uma mensagem um pouco mais pesada, mais sombria, já que assim, a morte ou alguém que foi embora, claramente ela indica o fim de algo. E a carta do caixão, aqui ó, ela mostra que pode existir um luto, uma despedida mesmo. Então assim, a carta de notícias breves, ela fala que existem informações chegando aí para você. A consulente representa você e a sua busca por respostas, seja você homem ou mulher. Olha, a carta do caixão e a carta das nuvens, elas falam de um período de incerteza, um período de mudanças difíceis, sabe? Enquanto, assim, a carta do jardim, ela representa aqui relaxamento, tranquilidade. Olha, o que eu posso falar aqui pra você é que você deve se cuidar nesse momento e buscar o seu próprio equilíbrio emocional, independentemente do que venha a acontecer em relação a essa pessoa. Cara, essa leitura me deixou assim baqueada. Olha, eu realmente entendo que pode ser muito difícil se manter equilibrada em um momento como esse. Mas assim, é importante, o que eu vejo aqui é que você cuide de você, entender? Procure o apoio necessário para que você consiga atravessar esse período aí na sua vida. Às vezes a resposta que a gente busca você não vai encontrar aqui nesse vídeo, mas sim dentro de você. É isso que eu tô vendo nesse momento. Talvez por isso que eu achei tão confuso. Mas para você, de alguma forma, fez sentido. É isso que eu sinto. O coração e o cachorro, eles representam assim a importância do amor, a importância da lealdade na sua vida, de algo verdadeiro, tá? Aqui a cigana, ela traz a mensagem para você de sabedoria, de orientação. É hora de você se conectar com as suas emoções, com aquilo que você realmente quer para você, para sua vida, com o que você deseja, com seus sonhos, com suas metas, com seus objetivos, tá? A resposta dessa leitura em geral está no seu coração, ficou bem nítido aqui. É importante que você se mantenha forte, confiante e saiba que você é capaz de superar qualquer problema, situação, qualquer coisa que venha a aparecer na sua vida, tá? Eu vou fazer a leitura agora final da mensagem do povo cigano. Mensagem final do povo cigano para essa leitura impressionante, emocionante. Que Deus, através da espiritualidade, tenha a dizer como mensagem aí. Eita, a carta do cachorro caiu. A sedução pode nos desviar do caminho da felicidade. Cautela, prudência e razão são muito importantes para qualquer decisão. É fundamental analisar a vaidade, o egoísmo e a malícia do outro, para que não venhamos a ser clones dos mesmos. Peguei a carta aqui que caiu. Então, o que essa mensagem do povo cigano tem a nos dizer? Bom, para mim ela é uma verdadeira lição de vida. Ela traz um alerta para a importância da gente ser cuidadoso em relação às decisões que a gente toma, evitar ser seduzido por coisas superficiais que afasta a gente da verdadeira felicidade, tá? A vaidade, o egoísmo, a malícia, leva a gente a fazer escolhas que não são as melhores pra gente, tá? E é fundamental que a gente tenha essa consciência,
porque é preciso estar sempre atento, atenta às nossas motivações, tá? E às motivações também das outras pessoas, para que a gente não seja influenciado de forma negativa, tá? É uma mensagem que traz um cuidado, uma análise para a situação que a gente encontra e deve tomar uma decisão baseada na nossa razão, com muita cautela, em vez de se deixar levar por emoções do momento, pela sedução, do que parece ter um brilho, sabe? É um lembrete também para que a gente seja verdadeiro com a gente mesmo, para que a gente busque sempre a nossa verdadeira felicidade. Ser mais cuidadoso, cuidadosa, analisar bem as escolhas que a gente vai fazer para nossa vida, lembrar sempre que o caminho da felicidade pode não ser o mais fácil, mas nitidamente é o caminho que leva à verdadeira realização, à verdadeira felicidade. Que a luz, seja ela branca, dourada, amarela, azul, verde, rosa, que a luz te traga paz. Que o amor de Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora, dos anjos, arcanjos e toda a espiritualidade seja como uma árvore que se desenvolva dentro de você com tanta força e faça com que suas raízes cresçam tanto que envolvam todo o seu ser. Liberte a sua alma, limpe e traga energia positiva para o seu coração, impedindo que toda e qualquer energia negativa faça morada no seu ser.